Olá! Oi, hoje eu vim aqui falar então um pouco sobre os livros que eu li em outubro de 2014. Em outubro de 2014 eu me propus participar do desafio do horror literário, que era ler 5 livros com tags específicas. Eu postei no blog, vou até colocar o link aqui embaixo. Aí o que aconteceu? Eu li o primeiro livro, rapidinho, em 2 dias, foi bem rápido, eu falei, puxa, eu vou ler rápido esses livros, né? Só que daí quando eu cheguei no segundo livro do desafio, eu fiquei assim, gente, eu não quero ler rápido esse livro. Quero curtir pra caramba, quero ler devagarzinho, eu não quero ler com meta, né? E daí foi que caiu a real, assim, pra mim, porque eu acho que livro que é de não ficção a gente até lê rápido. Eu leio em um par de horas alguns livros. Mas livro de ficção, poxa, eu quero dar uma curtida. Porque não é só a história, não é só completar as páginas, mas é curtir a ficção em si, o estilo de escrita e tudo mais. E daí quando eu falar de cada um deles, vocês vão entender. Bom, o primeiro livro que eu li esse mês, e eu li realmente rápido, eu li em 2 meses. Em 2 meses, ó, em 2 dias. Foi a biografia do Stephen King, escrito pela Lisa Hogeck, não sei, que é da editora Darkside, que faz esses livros maravilhosos de capa dura, né? Todos bem bonitinhos. E eu li numa viagem de avião, que eu fui para os Estados Unidos, eu li na ida, assim, e um restinho na volta. Na verdade é um livro com a biografia do Stephen King, eu fiz resenha dele no blog, já vou colocar o link aqui embaixo. Mas assim, não senti necessidade de ler outra biografia do Stephen King depois de ler essa. Como a própria autora diz, é uma biografia não autorizada, que pra mim são as melhores, porque, né, conta a verdade, enfim, não tem nenhum filtro aí. E é bem legal porque eu pude entender um pouquinho da cabeça do Stephen King. Eu confesso que eu tinha até um pouco de preconceito com ele antes, apesar de saber que ele escrevia pra caramba, que é um cara respeitado. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele, justamente porque eu não sabia por onde começar. Tanto livro, e eu não sabia se eu deveria começar pelo começo mesmo, se eu deveria pegar um livro mais maduro pra ler, pra entender o estilo dele, enfim. Aí eu li a biografia, entendi um pouco mais a cabeça dele e vi que ele é um escritor porque ele simplesmente só escreve. Ele escreve muitos livros por ano, né, e são uns livros desse tamanho, como vocês sabem. E pra mim isso é um bom tipo de escritor, né, aquele escritor que, como diz o Hemingway, dizia, você não escreve, você senta na máquina de escrever e sangra, né, isso é escrever. E eu vejo bem isso ao ler a biografia de Stephen King. Foi legal saber um pouco dele, do relacionamento dele com a esposa, com os filhos, o Joy Hill, que virou até escritor de literatura fantástica também. Saber do acidente que ele teve há alguns poucos anos, saber sobre a casa dele, que tem aquele portão de ferro maluco cheio de morceguinhos e sobre coisas sobrenaturais. Saber como foi o envolvimento dele no filme A Carrie, a estranha que mudou a vida dele, né, pra melhor, assim, em termos financeiros. Não sabia que ele não gostava do Iluminado, foi uma surpresa pra mim, e foi até legal porque daí no voo de volta eu assisti o Iluminado, né, e daí eu pude entender as coisas que ele comentava aqui ao longo da biografia, que ele falava que o Jack Nicholson desde o começo já parecia muito louco, né, e o que é legal realmente do livro Iluminado é que o Jack é um cara normal, que vai desenvolvendo uma coisa psicopata. Enfim, eu quero ler também Iluminado, mas eu comprei primeiro a Carrie e depois vou pro Iluminado. Mas olha, a biografia é muito legal, tá? Todo mundo que quiser saber um pouquinho, além da Wikipedia, sobre o Stephen King, é um bom livro pra ler. Ele ultimamente tá aparecendo em boas promoções na internet, eu mesma paguei R$19,90 na Cultura, pra vocês terem uma ideia. Tava com 50% de desconto, então é fácil de encontrar por um bom preço. Aí eu li, e na verdade não é que eu li, mas faltavam umas 30 páginas pra acabar e eu acabei bem no comecinho do mês também, quando eu voltei de viagem, o Eclipse, da coleção Crepúsculo, né, e eu não sei nem por onde começar esse comentário aqui, mas a situação é a seguinte: eu acho que esse livro, ele foi o mais pesado da série no sentido de chatice de ficar lendo. Tinha muita coisa que você falava assim, meu, eu sei que isso aqui é muito legal, tipo a história dos Quileutes. Sei que isso aqui é muito legal, é muito interessante, mas sabe quando não tá envolvente? O negócio não andava. Eu largava esse livro, eu larguei ele ao longo do mês de setembro inteiro, assim. Tanto que eu só consegui terminar de ler em outubro mesmo, acabei deixando o último capítulo pro final, e foi quando eu li. E minhas impressões, assim, sobre esse livro. É um livro sobre o Jacob, na verdade.
E eu confesso que eu fiquei meio com preconceito quando fui sabendo que o Jacob foi inspirado no irmão dela, porque tem umas cenas meio... Bom, tudo bem. Da Steph Meyer, né? Pra mim, assim, coisas boas desse livro. Fica claro que a Bella é uma coitada, de verdade, porque ela não sabe o que ela quer da vida, ela é muito dependente de personagens masculinos. E daí ela fica nessa coisa entre o Jacob e o Edward. O Edward é bem apagado nesse livro. Ele fica lá só esperando ela se decidir, o que dá até um ar meio byroniano, se vocês permitem a minha comparação, bem ousada com relação a ele, mas dá um ar melancólico, né, uma coisa diferente. Ele sabe que ele não quer perdê-la, então ele fica meio que esperando ver o que ela vai fazer, se ela vai ficar com o Jacob ou com ele. Muita coisa acontecendo. Ao mesmo tempo o Jacob tá muito... Eu acho ele super machistinha e propício a relacionamentos abusivos. E não tem nada a ver com o fato de ser lobisomem. Se tivesse a ver, seria mais um preconceito da Stephenie Meyer, como ela fez também com os vampiros irlandeses no Amanhecer, né? Ai, ai, ai. E por fim, a minha cena preferida desse livro aqui é a cena do beijo do Jacob com a Bella. Achei que ficou bem bonita no livro, bem escrita. No filme eu achei bem... O que foi isso, afinal? E no livro ficou bem bonita. Eu gostei, de verdade. E a outra cena que eu gosto, mas eu gosto porque eu já gostava no filme, e no livro é bem isso mesmo, é bem bacana. É quando a Bella fala pro Edward que ela quer ser vampira não por ele, mas porque ela se sente deslocada e que ela vai se encontrar nesse mundo. E isso é muito profundo se você parar pra pensar, porque é a história de todo mundo que já pensou em ser vampiro na vida, né? É o fato de se sentir deslocado e finalmente se encontrar em algum lugar. E também é o fato de você preferir ser uma criatura morta-viva a viver a sua vida normal. Pensem nisso, né? Então não sei se foi esse grau de profundidade que a Stephenie Meyer quis alcançar com essa reflexão, mas eu gosto bastante dessa parte. Mostra a Bella um pouquinho mais independente. Ah, que bom, né? Porque sem condições. É isso. Eclipse. Não comecei a ler o Amanhecer ainda, não sei se vou ler tão cedo, porque logo em seguida eu li Entrevista com um Vampiro, livros de vampiros de verdade. Pessoal, o que acontece com Entrevista? Eu li esse livro quando eu tinha uns 13 anos de idade, tá? Eu tava lá nos anos 90 ouvindo Pearl Jam e lendo Annie Rice. Era isso que eu fazia. Brincadeira, eu não via Pearl Jam, eu via Angra, tá? Sempre fui do metal. Enfim. Pessoal, eu reli esse livro e esse foi o livro que eu cheguei do desafio do horror literário e falei assim, meu, eu não quero ler rápido só pra terminar os 5 livros do desafio do horror literário. E eu vou ler esse livro na velocidade que eu quiser. Porque eu li ele há muito tempo. Então, claro, eu lembrava da história, vi o filme várias vezes já, mas eu não lembrava do tom da escrita da Annie Rice, que é comovente, pra não falar outra coisa. Logo no começo que tem a cena do Louis... Não, ele sendo transformado já é uma coisa que você fala, nossa, é outro nível, né, gente, de vampiros. E eu lendo o Eclipse uma semana antes. E depois a cena que ele encontra a Cláudia, né, que é a criança, gente, nossa, eu te juro, eu larguei o livro, eu suspirei com lágrimas nos olhos, de vontade de chorar mesmo, porque é muito bem escrito. E olha que eu tô lendo a tradução, né, tudo bem que é a tradução da Clarice, mas, assim, gente, que livro, que história, que tudo. E dá vontade de você ler todas as coisas. Eu só li esse das crônicas vampirescas mesmo, né. Eu não li o livro do Armand, não li o livro do Lestat, não li. Então agora eu vou começar todo mundo novo, que é muito legal, me deixa muito feliz. E foi isso, gente. Me perguntaram no Twitter, a Dani me perguntou no Twitter se eu gostei. Gente, é maravilhoso. Recomendo. O melhor livro de vampiros, melhor até que o Drácula, tá? Que por sinal eu tô lendo, tá? Mas relendo. Mas esse aqui é o que passa melhor o sentimento dos vampiros e a coisa toda da vida. O Luiz, ele é meio emo, né? Como a gente já sabe. Mas eu lembro quando eu assisti o filme, a entrevista pela primeira vez, eu odiei o Lestat, o personagem do Tom Cruise, né? Falei, nossa, cara arrogante, babaca, não sei o que lá. E agora eu li esse livro e eu gostei dele. Como pode, gente? O que isso quer dizer sobre a minha personalidade?
Eu tô muito apaixonada pelo Lestat, muito mesmo, sabe? Então, vamos continuar as leituras. Então foi isso. Excepcionalmente, 3 livros só esse mês, em outubro. Li bem pouquinho mesmo, porque eu demorei umas boas 2 semanas aqui no da Unirice. Eu comecei a ler outros livros aí que chegaram, comecei a ler os meus livros de história ali, não terminei. Então, porque lendo muita coisa ao mesmo tempo, eu percebi que isso atrapalha mesmo, sabe? Então, não sei qual vai ser a minha estratégia daqui pra frente, mas vou tentar terminar pelo menos todos que estão na minha lista lá de livros do Lendo do Scooby. Aliás, me adicione no Scooby. Eu tô super atualizando lá todos os dias com as minhas leituras. Eu fiz uma limpa aqui na minha estante, eu tirei, tem quase 200 livros pra troca lá. Eu tô dando preferência pra quem mora em São Paulo, porque eu não venço ficar pagando frete, mesmo que baratinho, pra 200 livros. E também não venço ficar indo no correio fazer isso. Então, eu prefiro dar preferência pra quem for de São Paulo, que a gente troca em mãos, aí a gente bate um papo, enfim, acho até mais divertido. E também não vou trocar todos os 200, quem quiser comprar também pode comprar. Eu tô pensando em levar alguns no sebo essa semana, mas estão todos lá. E toda vez que eu leio algum que eu falo, não quero ficar, eu acabo colocando disponível pra troca. Então fiquem de olho lá no meu Scooby, vou colocar o link aqui embaixo também. E é isso, pessoal. Acho que agora em novembro, hoje é dia 3 que eu tô gravando esse vídeo, e eu já li um livro, então acho que vai acabar sendo um pouquinho mais rápido, mas tô querendo dar preferência aos meus livros que estão lá na lista de lendo do Scooby. Em vez de ler um monte ao mesmo tempo, vou pegar um de cada vez, terminar e tirar daquela lista, porque tem uns ali que estão faz tempo. Oi, tinha cortado a câmera. Então, eu espero terminar pelo menos o Tormenta de Espadas esse ano, que eu comecei a ler no começo do ano e parei porque ia começar a 3ª temporada, e daí depois eu não peguei mais pra ler. E o que é mais incrível é que esses livros do Game of Thrones eu costumo ler super rápido. Eu li tanto o Game of Thrones quanto a Fúria dos Reis em uma semana, cada um, claro. E lendo só de noite antes de dormir. Então não era nem lendo ao longo do dia, porque a leitura é muito boa mesmo. E a Tormenta de Espadas eu larguei ali. Agora que eu tenho os outros 2 eu vou ler. Apesar de ter aquela coisa de ficar esperando depois 6º e 7º livros virem, isso me deixa maluca. Mas tudo bem. É isso, pessoal. Então me acompanhem no Scooby, me sigam aqui no canal. E até o mês até o Book Haul e os livros lidos de novembro. Tchau!